Bom dia, queridos da Igreja Batista da Freguesia, bom dia, amigos que sintonizam as nossas pregações pelo YouTube. Nós tivemos agora, antes desta oração e ação, nós tivemos a nossa escola dominical pelo aplicativo Zoom. Espero que tenha sido muito boa, que vocês tenham podido aprender mais sobre a palavra, interagir, cooperar com as suas ideias e suas opiniões também. Eu sei que vocês estão estranhando essa abóbora aqui na mesa, né? Mas ela vai ter uma certa aplicação na nossa mensagem de hoje. Aguarde, acho que você vai se interessar. Muito bem, vamos ver quais são os nossos pedidos de oração para hoje. Vamos estar aqui lembrando os pedidos de oração. Vamos lembrar que nessa semana nós tivemos aniversários de pessoas muito queridas, aniversário da Leda, aniversário da Sueli, aniversário do pastor Flávio. Certamente há outros aniversários que não nos chegaram como informação, mas todos os aniversariantes estão de parabéns e nós vamos pedir bênçãos para eles. Vamos estar orando pela família do Alessandro. Alessandro, ele era companheiro da filha da Marta e ele faleceu precocemente. Vamos orar pela sua família. Vamos orar pelo marido da prima de Marta, da prima Beta. Vamos orar também pelo Marcelo, jovem de nossa igreja, pela sua completa recuperação. Vamos orar pela completa recuperação da Lineide, que é irmã da Fernanda. Orar pela cirurgia do Antônio, da Josi. Vamos orar pelos nossos missionários nos campos. Vamos orar pelo Rosivaldo, é um pedido de oração por saúde, pedido da Ana Paula Bahia. Vamos estar orando também pelas autoridades do nosso país e pelos profissionais de saúde. Muitos motivos de oração, nós devemos interceder uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que a oração de um justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Então, nós vamos orar uns pelos outros e Deus certamente estará nos atendendo. Quero lembrar a todos que nós temos as nossas apresentações de mensagens no Oração e Ação de terça a sexta, às 19h30. Também no domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, como agora, nós temos o culto matinal. E à noite, às 19h30, no domingo, nós temos o nosso culto em família. E você está convidado a estar assistindo a todos estes cultos, a todas essas palestras e apresentações. Lembre que esse trabalho é feito primeiramente para os membros da Igreja Batista da Freguesia, nele do Governador, mas é extensivo a todos aqueles que nos sintonizem e desejem ouvir a simples, direta e eficaz Palavra de Deus, baseado sempre em textos bíblicos e nas verdades bíblicas. Ok, vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse início de mensagem neste culto matinal. Vamos lá? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E queremos suplicar que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito, para trazer a mensagem de acordo com a tua vontade, Senhor, e também fale ao coração e às mentes de todos esses que nos assistem. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Pode ir abrindo. Ok. Abriu aí, Jonas vem logo depois de Obadias. No Velho Testamento, entre os profetas menores. Nós vamos fazer uma recordação breve do livro de Jonas e nós vamos estar mais focados no final de Jonas, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 11 de Jonas. Ok? Abrindo suas Bíblias, aí vocês vão poder estar consultando. O nome do nosso sermão de hoje,
mais que um fruto. Mais que um fruto. Há histórias bíblicas que se tornaram inspiração para todas as pessoas mundo afora, principalmente no mundo ocidental, mas no mundo todo. Há histórias que caíram no domínio popular, por exemplo, a história de Davi e Golias, como caiu no domínio popular, a história de Daniel na cova dos leões também, a história de Sansão e Dalila, no Novo Testamento, a própria história da crucificação e ressurreição de Jesus. Essas histórias todas caíram no domínio popular. As pessoas no mundo ocidental, principalmente, mesmo que não se declarem cristãs, elas certamente estão profundamente influenciadas pela ética cristã, pelas histórias cristãs, pela moral cristã. Uma das histórias mais conhecidas e de domínio popular mais estabelecido é a história de Jonas e a baleia. Eu já sei que alguns de vocês vão dizer, não, pastor, não é Jonas e a baleia, é Jonas e o grande peixe, ok? A palavra, o texto original vai falar nesse grande peixe, lá no hebraico, como dag. E dag é uma palavra que define apenas que é um grande animal marinho. Poderia ser um grande peixe, poderia ser também uma baleia, poderia ser um grande animal marinho, não há problema nenhum, a tradução aí é livre. Nós sabemos que era um grande animal aquático marinho nessa história. Quantas vezes nós já ouvimos essa história? Quantas vezes nós já contamos essa história, né? Muitas vezes. Eu não vou ler a história toda, mas vou lendo pequenos trechos. Nós vamos rapidamente fazendo alguns comentários, porque eu quero chegar lá no fim do livro. Vou ler os 3 primeiros versículos do livro de Jonas, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante observar alguns pontos já nesse início de história. Jonas era um profeta. Jonas era um profeta. E Jonas recebeu uma missão. Vamos botar isso em termos contemporâneos? Jonas era um cristão, em termos contemporâneos. Jonas seria um crente, em termos contemporâneos. E recebeu de Deus uma missão. Interessante que o texto diz que a malícia daqueles que viviam na cidade de Nínive, eram os assírios, ela subiu aos ouvidos de Deus. Normalmente a gente espera que a malícia suba aos ouvidos de Deus e Deus então pretenda fulminar a malícia. Mas não foi assim que aconteceu. Essa malícia subiu aos ouvidos de Deus e Deus teve compaixão daquele povo. E Deus então enviou o seu crente, o seu profeta, para ir até esse lugar. Deus enviou o seu servo. Interessante também pensar que Jonas foi o único profeta enviado para os gentios, ou seja, o único profeta que foi enviado não para profetizar no meio do povo de Deus, do povo hebreu, mas para os gentios. Mas ele foi mandado para Nínive e ele se rebelou e foi para Tarsis. Queridos, era uma viagem completamente oposta. Tarsis se distanciava
do ponto de partida para Nínive em mais de 4.000 quilômetros. Tarsis ficava onde hoje é o sul da Espanha, por ali. Lá foi este homem para o destino, para o objetivo contrário ao que Deus tinha determinado para ele. E nós já começamos a nos perguntar, Deus tem uma missão para mim? Deus tem uma missão para você? Deus tem dado uma missão para você? Que você tem consciência de que Deus te chamou para algo, te enviou para algo, te disse, olha, você pode ser tão importante nesta direção, e você ou ficou estático ou seguiu na direção contrária. Nós precisamos começar a pensar sobre isso, sendo Jonas, o livro de Jonas, como uma inspiração para nós. É interessante observar também que Jonas não queria ir para Nínive, porque ele não queria pregar uma mensagem de salvação para Nínive, porque Nínive era habitada pelos assírios, e os assírios eram os inimigos clássicos do povo hebreu. Muito bem, Jonas pegou aquele navio e, como nós sabemos, aquele navio no caminho para Tarsis, atravessando o mar Mediterrâneo, aquele navio pegou uma grande tempestade. E a Bíblia conta que o navio entrou numa tempestade tão grande que ele estava quase para se desfazer. E os marinheiros, completamente atordoados, começaram a jogar fora toda a carga do navio para aumentar a flutuabilidade daquele navio. Mas eles começaram então a cada um orar para os seus deuses, pedindo, me mostra o que é que está havendo, por que nós estamos vivendo uma tempestade tão grande. E eles perceberam que Jonas estava lá no porão do navio dormindo. Foram e jogaram sortes para descobrir quem seria o causador, e chegaram até Jonas como sendo o causador. Eles exclamavam, que faremos para que o mar se acalme? Quando as sortes caíram sobre Jonas, eles perguntaram, quem é você? E Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Deus Jeová Elohim, ou seja, o Deus criador de todas as coisas. Interessante que quando Jonas se definiu, ele se definiu pela sua nacionalidade e pela sua religião. Mas ele não pôde se definir pela sua fé, pela sua obediência, apenas de onde vinha e qual seria a sua religião. Muito bem, aqueles homens lançaram então Jonas no mar. Lançaram Jonas no mar e imediatamente após começou uma grande calmaria e aqueles homens, como diz o texto bíblico, foram despertados para a fé no Deus de Jonas, porque sabiam que no momento que eles atenderam aquilo que estava determinado, acalmou-se a tempestade. Ok, o texto vai seguindo e agora Jonas cai no mar e, como nós sabemos, Jonas foi aquele que foi engolido por um grande peixe, por um dag, uma grande criatura marinha, né? Alguém pode dizer assim, mas isso é impossível, alguém ser engolido por uma grande criatura marinha e permanecer vivo. Bom, Deus é Deus e Deus pode todas as coisas, mas eu gostaria de contar uma curiosidade para vocês. Há um registro histórico de que um navio baleeiro chamado Estrela do Oriente, no ano de 1891, ele estava navegando para caça de baleias na região das Ilhas Falklands, que são chamadas também de Ilhas Malvinas. Por uma razão qualquer, um dos marinheiros, um inglês chamado James Berkeley, bem jovenzinho, bem adolescente ainda quase, ele caiu no mar e conta a história constatada e documentada que ele foi engolido por um cachalote, que é um tipo de cetáceo.
foi engolido por aquele cachalote e os marinheiros se desesperaram e passaram horas e eles começaram a navegar e depois de algum tempo viram o cachalote. Esse cachalote foi arpoado, ele foi guinchado e quando abriram o cachalote, aquele jovem quase morto estava lá. James Bartley foi recuperado com vida. Ele já tinha passado ali dentro do estômago daquele cetáceo muitas horas, não sei quantas horas, havia feridas na sua pele, ele estava completamente atordoado. Existem os registros médicos do atendimento a esse jovem e ele foi tratado, recuperou-se e James Bartley viveu ainda cerca de 18 anos. Tudo isso está documentado, mas isso é apenas uma curiosidade, ok? Muito bem, Jonas então agora está no ventre do peixe e ele então ora. A Bíblia conta que ele ora no ventre daquele peixe, faz uma longa oração, ele cai num profundo arrependimento. E é uma oração poética, linda, ele cita na sua oração textos do Velho Testamento, e num determinado momento a Bíblia diz, lá em Jonas 2,10, que Deus fala ao peixe. E esse peixe vai até a praia e vomita Jonas. Bom, Jonas então, vomitado naquela praia, ele tem a possibilidade de pensar, depois de ter refletido tanto tempo, eu preciso obedecer. E aí nós temos uma outra questão para refletir. Talvez Deus já tenha dado a você uma orientação. Talvez Deus já tenha dado a você uma missão. Talvez Deus já tenha dado a você muitas oportunidades que você não aproveitou. Nenhuma delas. Você não aproveitou. Deus abriu para você o caminho da salvação, Deus contou a você o plano de salvação de seu filho, mas você nunca achou de se interessar por aquela situação. Eu queria lembrar para você, o Evangelho, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o Evangelho, é a religião da segunda chance, da segunda oportunidade. O que seria de nós se nós não tivéssemos a segunda oportunidade? Se Deus não se compadecesse de nós e nos desse outras oportunidades. O Senhor deu uma segunda oportunidade a Jonas. E então, lá foi Jonas para Nínive. Agora não mais fugindo, mas agora indo embora, ainda um tanto contrariado, porque ele não queria levar uma mensagem de salvação para os assírios, mas lá foi ele. O texto vai nos falar, ali no capítulo 3, que Jonas chegou em Nínive, e era uma grande cidade para aquela época, e Jonas levaria 3 dias para atravessar a cidade de Nínive. Naquela época, havia um limite que era considerado de andar num dia de cerca de até 40 quilômetros. Então, dizer que uma cidade tinha o tamanho de 3 dias de caminhada significava dizer que essa cidade teria perto de 120 quilômetros de extensão, essa região habitada. Era uma cidade fabulosa para aquela época, mas lá na frente nós vamos ver que essa cidade poderia ter 120 mil habitantes, mas quem sabe tantos outros na sua periferia. E ali, Jonas fez uma pregação simples. Jonas fez uma pregação apenas clamando por arrependimento. Uma pregação simples, feita por um pregador simples e até um tanto rebelde. Mas o que acontece naquela cidade é que o rei e todo o povo se arrependem. Aprendemos outra coisa importante aqui. A grande validade do Evangelho, a grande mensagem do arrependimento, o convencimento da salvação,
glória a Deus, não dependem da nossa habilidade, da nossa capacidade de tentar salvar alguém, porque não temos. Ela depende apenas da ação de Deus sobre as pessoas. Fico pensando que naquela época, nós estamos falando de centenas de anos antes de Cristo, naquela época, não tinha havido o derramamento do Espírito Santo como aconteceu em Pentecostes, no Novo Testamento. Mas não há outra explicação para que toda a cidade, toda a realeza, todos se arrependessem dos seus pecados e se convertessem ao Deus Jeová, se não foi um grande derramamento do Espírito Santo naquele momento e naquele lugar. Caminhando então agora para o fim, aquele Jonas tão rebelde, aquele Jonas tão preconceituoso, porque entendia que Deus não poderia ter compaixão daquele povo que seria inimigo do seu povo hebreu, aquele Jonas que tinha uma dificuldade de perdoar enorme, agora vai ter uma lição. Depois que todos aqueles ali de Nínive se convertem, eu vou convidar você a nós lermos 2 versículos apenas agora, que estão em Jonas 3, versículos 9 e 10, olha só, vamos lá, que diz assim: pense agora nesse versículo sendo a proclamação do rei e do próprio povo de Nínive, que diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira sobre nós, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Ok. Agora nós vamos ver Jonas depois de observar que a sua pregação, uma pregação tão curta e até de uma certa má vontade, havia trazido salvação para 120 mil pessoas naquela cidade, a totalidade. E a gente espera, meu Deus, se um pregador prega uma mensagem e se converte a 120 mil, esse pregador se alegra de uma maneira, ele vai no céu. Não foi isso que aconteceu com Jonas. A Bíblia diz que Jonas ficou entristecido. Olha o que vai ser colocado aqui no capítulo 4, versículos 1 e também versículos 5 e 6. Jonas 4:1 diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Versículos 5 e 6. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dessa mesma cidade, ali fez uma enramada de plantas e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Como Deus tinha dado um prazo para a cidade se arrepender de 40 dias, senão eles seriam castigados, Jonas resolveu ficar ali do lado de fora da cidade, observando, para ver se Deus, quando chegasse aos 40 dias, não se arrependeria do seu perdão e se não fulminaria mesmo a cidade. Esse era Jonas. Ele ficou ali observando para ver se o circo pegaria fogo. Mas aí acontece o motivo da nossa palavra hoje, para que nós pensemos juntos sobre como Deus é bom, como Deus é sensível, como Deus nos fala nas pequenas coisas e como Deus também nos fala nas grandes coisas. Como Deus não desiste de você e não desiste de mim. Vamos ver o que acontece então com esse Jonas que está nesse momento observando para ver se o circo pega fogo. Veja aí Jonas 4, dos versículos 6 a 11, que diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Algumas versões falam nasceu uma planta. Muitas versões falam nasceu uma aboboreira. Uma outra tradução fala nasceu uma cuia.
Sabe aquelas plantas de cuia? Nós temos aqui no Nordeste as cabaças, que são umas cuias vegetais, mas a grande maioria fala, nasceu uma aboboreira. Versículo 6 do capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da manhã, enviou um verme, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e esse vento calmoso oriental aqui é um vento que tem nome naquela região, é o vento siroco. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O Senhor dá uma sutil lição àquele profeta. Uma sutil lição usando uma aboboreira. E eu trouxe essa abóbora aqui hoje. Mas essa abóbora aqui tem uma história que eu vou contar para vocês. E depois nós vamos aplicá-la aqui na nossa mensagem. Muito bem. Essa abóbora aqui, queridos, não é uma abóbora qualquer. Sabe onde essa abóbora nasceu e cresceu? Essa abóbora nasceu no meio dos entulhos da construção do nosso novo templo. Um dia nós chegamos lá no meio dos entulhos da construção do nosso novo templo, essa semana. E a aboboreira havia brotado ali no meio dos entulhos, sem cuidado algum, sem que nós tivéssemos sequer lançado uma semente naquele lugar. Ela nasceu, cresceu e se ofereceu a nós ali naquele futuro templo da nossa igreja. E hoje eu trouxe essa abóbora para nós pensarmos no quanto Deus nos fala pelas pequenas coisas. Ninguém cuidou dela, ninguém plantou uma semente, ninguém regou, ninguém protegeu. Ela simplesmente nasceu, floriu e se ofereceu para nós. Aqui está uma abóbora nascida na rua Magno Martins, 119, futuro templo da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Pense comigo. A aboboreira de Jonas, que na realidade era a aboboreira de Deus, deu a ele muitas lições. A primeira coisa que Jonas faz quando viu aquela abóbora, a Bíblia diz que quando ela cresceu ali repentinamente, e ela cresceu por cima da ramada que ele tinha feito e deu a ele sombra, aquele Jonas mal-humorado, rebelde, de repente o texto diz que ele se alegrou em extremo por causa da planta. Talvez aí Jonas tenha dado alguma lição para nós. Nós precisamos ter sensibilidade para perceber os sinais de Deus, para perceber os pequenos mimos de Deus, para perceber
que a presença de Deus se faz em todas as coisas na nossa vida, grandes e pequenas. E perceber a abundância dos cuidados e da misericórdia de Deus sobre nós. É interessante observar que o texto que nós lidamos aqui agora há pouco e toda a história mostra que Deus ofereceu muitas coisas a Jonas, e muitas delas são oferecidas a nós, Igreja Batista da Freguesia também. Deus ofereceu a Jonas, prestigiou, honrou Jonas com uma missão. Ele tinha uma missão, salvar pessoas no meio de uma comunidade, a comunidade de Nínive. O Senhor honrou Jonas com aquela missão. O Senhor nos honra com missão também. Mas o Senhor tentou conduzir Jonas para a missão de muitas formas. Deus sempre procura conduzir a história para nos trazer a sensibilidade e a compreensão da sua missão para nós, da sua vontade para nós. Aquela tempestade na vida de Jonas, ela não foi casual. O texto deixa claro que a tempestade foi enviada por Deus. Para o mal de Jonas? Não. Para o despertamento de Jonas. Depois o texto diz que Deus preparou um dag, um grande peixe. Preparou. E ali, aquele peixe também não foi casual. Aquele peixe foi uma forma de conduzir Jonas à reflexão e não se perder completamente na sua vida. Jonas estava propenso a se perder absolutamente na sua vida, 4.000 quilômetros distante do ponto em que ele havia de partir para Nínive, e foi para Tarsis. E ali o Senhor deu a oportunidade a Jonas de, na barriga do grande peixe, passando uma grande provação, possivelmente um grande sofrimento, mas ainda assim, de refletir, de se arrepender e de orar. Oportunidade de arrependimento. Novamente o texto vai dizer que Deus continuou conduzindo a história. E que falou ao grande peixe e levou aquele peixe a vomitar Jonas na praia. Não no meio do oceano, ou no fundo do oceano, não no lugar completamente inóspito em que ele não pudesse retomar a viagem, mas no lugar apropriado. Muitas vezes nós passamos por grandes tribulações. Muitas vezes nós somos literalmente vomitados pela vida. Pastor, que troço nojento. Mas quem já passou por situações como essa, há situações em que nós somos literalmente vomitados pela vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda assim, o Senhor está no controle. Ainda assim, Ele é o Deus da grande segunda chance. Ainda assim, Ele é o Deus que viu a malícia dos ninivitas chegarem até Ele e providenciou um profeta. O Senhor continua no controle da segunda chance. E também o Senhor trabalha na direção dos resultados que Ele pretende para a nossa vida. Mas aí o texto, nesse finalzinho de Jonas, vai nos mostrar o seguinte, que o mesmo Deus vai poder nos expor a momentos tão delicados, tão poéticos, como quando nós chegamos naquela obra e encontramos essa abóbora florescendo e crescendo no meio do entulho da construção agora parada do nosso templo, e com isso falou carinhosamente conosco. Eu não tenho dúvida, esse mesmo Deus, Ele também nos chama a atenção e a direção de outras formas também. Há tempos de aboboreiras, e como aconteceu ali com Jonas naquele momento, há tempos de vermes que destroem as aboboreiras. Há tempos de ventos quentes, como é o siroco que ele enviou para balançar Jonas. Esse vento siroco que acontece naquela região
É um vento tão quente que impede até os pássaros de voar. Há relatos de pássaros que caem, não suportam voar de tão quente que é aquele vento. Então, aquele homem chamado Jonas, um crente, teve a delícia de poder perceber Deus numa boboreira que cobriu a sua fronte de sombra, e ali teve chance de perceber Deus naquela situação doce, mas também teve a chance de perceber Deus no verme que destruiu a boboreira e no vento quente que esquentou a sua cabeça. Mas ainda assim permaneceu a presença de Deus. Mas há um outro ponto que esse finalzinho desse texto ainda nos mostra, que está em Jonas 4, 10 e 11, que são os dois últimos versículos. Preste atenção, vou recordar. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, Jonas, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Alguém pode se perguntar, começar perguntando assim, poxa, mas animais, o que tem isso a ver com salvação? Não saber ver mão direita e mão esquerda? Animais, animal não tem alma. Pois é, mas lembre o seguinte, duas coisas. Lembre que os animais também são criação de Deus. Deus certamente tem amor e zelo pela sua criação. E os assírios, os ninivitas, entre outras coisas, tinham numa das suas práticas pagãs, a prática de verificar o futuro, predizer o futuro, baseado na observação das vísceras de animais recém-sacrificados. Eles cortavam o animal, expunham suas vísceras e tentavam ler o futuro nas vísceras dos animais. Então, a sua distância de Deus, o seu paganismo era destruidor também para os animais. E Deus sabia disso, e Deus se condoeu não só dos indivíduos humanos, mas também dos animais. Mas a questão maior aqui é dizer, Jonas, você é capaz de gostar tanto de uma boboreira, de ficar tão zangado, tão triste porque ela morreu, e você não entende que eu, como Deus, tenho que me condoer destes 120 moradores de Nínive, que não sabem discernir espiritualmente a mão direita da mão esquerda. Você tem compaixão de uma boboreira, você se toca, se sensibiliza com a história de uma abóbora nascida nos escombros e no entulho da construção, mas não se dói da Ilha do Governador, que tem 400 mil habitantes, muitos deles, se não a maioria, sem o discernimento do que é espiritualmente a mão direita e a mão esquerda. Que oportunidade Deus nos dá de perceber o que Ele quer dizer para nós. Queridos, nós somos missionários nessa Ilha do Governador. Aqui é a nossa Nínive. Aqui o Senhor quer fazer maravilhas. Aqui o Senhor quer que nós sejamos os emissários da mensagem de salvação. Aqui é a nossa Nínive. Não é Tarsis, não é nenhum outro lugar. Ele nos sensibiliza com a delicadeza dessa abóbora no meio do entulho. Mas Ele também nos sensibiliza com a necessidade de compreender a missão que Deus deu para você e para mim. Não hei eu de ter compaixão da Ilha do Governador, em que há mais de 400 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda.
que oportunidade Deus deu a você. Jonas do nosso tempo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, de uma forma simples, nos dá sempre a compreensão de qual seja a tua vontade para nós, Pai. Senhor Deus, nos ajuda a superar as nossas falhas, as nossas deficiências, os nossos pecados. E ajuda-nos a que nos entusiasmemos, que vibremos, Pai, vibremos com a maravilha da missão que o Senhor nos conferiu, de trazer palavra de consolação, de salvação. Palavra, Senhor, que fale do Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, para nos salvar e que vai voltar. Palavra para essa ilha do governador, 3 ou mais vezes maior do que Nínive, Pai. Senhor Deus, capacita-nos, nos ajuda, nos dá coragem, decisão, unção do Espírito Santo, para que nós sejamos aqueles, Senhor, que não vão para a direção errada, mas vão para o ponto certo, fazer aquilo que seja a tua vontade, que nós possamos aprender a ter compaixão, com a compaixão que o Senhor tem por nós e por todos os demais. Tudo isso, Senhor, eu te peço, pedindo que o Senhor tire de nós todo e qualquer preconceito e coloque amor nesse lugar. Assim como Jonas não poderia ter preconceito. Não haja preconceito em nenhum de nós, de nenhum tipo, mas apenas o desejo de amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Ti acima de tudo, Pai. Pai de amor, muito obrigado. Eu peço ainda que o Senhor abençoe os aniversariantes da nossa igreja, que o Senhor abençoe todos aqueles que aqui colocaram seus pedidos, que aqui também apresentaram suas formas de gratidão. Abençoa, Senhor, eu te peço, os nossos missionários e todos os funcionários da Junta de Missões, das juntas, das várias juntas. Senhor Deus, dá sustento e ajuda que nós possamos ser bênçãos com a fidelidade dos nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus, ainda te peço as tuas bênçãos para os profissionais de saúde. E também, Senhor, que o Senhor abençoe os governantes da nossa pátria, que o Senhor abençoe grandemente os bons, aqueles que são justos, bem intencionados, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, dar a eles sabedoria, coragem, resistência, Senhor. E eu suplico que haja transformação no coração dos maus. E, Senhor, se não aceitarem transformação, meu pedido é retira-os das suas posições de mando, Pai. Que o nosso povo possa experimentar um tempo de paz. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite a vocês agora. Vamos abrir juntos essa abóbora? Vamos? Porque eu tenho uma ideia aqui, ó. Vamos tentar abrir essa abóbora que nasceu lá no 119. Olha, vamos ver se eu consigo, hein? Vamos ver se eu consigo abrir essa abóbora. Eu sei que abrir a abóbora não é fácil. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ela tá bonita. Espera aí. Tô quase conseguindo, hein? Tô quase conseguindo. Espera aí. Pronto, acho que agora a gente já... Vamos ver a nossa abóbora? Olha que linda! Olha, que coisa linda! Eu vou fazer um desafio. Vamos pensar assim, olha... Quem sabe, cada sementinha dessa, cada sementinha, não vai ser a nossa mensagem, o evangelho pregado para alguém que não conhece a mão direita e a mão esquerda, espiritualmente falando. Eu vou tirar todas as sementinhas dessa abóbora, vou mandar para as crianças da nossa igreja contarem, eu não vou contar, eu só vou tirar as sementes. Vou mandar para as crianças, para a Tainá, eu vou mandar para todos os meninos e meninas da nossa igreja, para eles contarem, nós vamos somar e depois nós vamos botar num saquinho
e mandar cada sementinha dessa para um dos membros da nossa igreja. Para você lembrar, eu vou plantar a sementinha do Evangelho no coração de alguém. Amém? Ok? Ok. Deus abençoe você. Estaremos juntos hoje à noite às 19h30 no culto em família. Até lá.